dia após dia. Durante 6 meses, o registro sombrio da invasão da Ucrânia pela Rússia cresce a cada dia, a cada ataque, com mísseis, tiros e relatos de atrocidades. Para falar sobre o conflito hoje, nós recebemos o comentarista Fábio Piperno, o oficial da Reserva da Marinha Robson Farinazzo, o mestre em Ciências Militares Paulo Filho e o jornalista convidado Luiz Kawaguchi. Muito boa noite, senhores. Antes de passar a palavra, vamos acionar o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Boa noite, Luca. Boa noite de quarta-feira a toda a nossa audiência. Neste dia 24, o conflito na Ucrânia completa 6 meses, já que começou no 24 de fevereiro neste mesmo ano, quando nós trouxemos aqui em primeira mão aquele anúncio que chocou o mundo do presidente Putin invadindo o país sem nenhuma provocação. Nós vemos que nesses 6 meses foram mais de 6.600.000 refugiados que deixaram a Ucrânia para outros países europeus, principalmente indo em direção à Europa Central e aqueles países fronteiriços. A Polônia foi o país que até agora recebeu mais refugiados e que mais tem ajudado proporcionalmente a Ucrânia em muitos aspectos. Recebeu mais de 1.300.000 ucranianos, além, é claro, de tantos outros milhões que são deslocados dentro do próprio país, indo de uma região para outra, muito nesse fluxo do leste a oeste, porque a região de Lviv é muito mais segura até agora do que outras regiões como o Donbás, ou até mesmo a província de Kharkiv, aí nas fronteiras com a Rússia. Milhões já de refugiados voltaram à Ucrânia, mas de qualquer maneira os impactos econômicos dessa saída e também humanitários são devastadores e precisarão de bons anos para serem recuperados. Ao mesmo tempo que são milhares de mortos civis, de acordo com as Nações Unidas, mais de 5.000 mortos civis, um número que, segundo os ucranianos, pode chegar até 28 mil. Da mesma maneira que também são milhares de militares, melhor dizendo, mortos em ambos os lados. Alguns órgãos de inteligência falam que para ambos os lados pode ser de 15 a 25 mil soldados mortos também, já que é muito difícil ter a noção concreta, considerando uma guerra de narrativas, que a Rússia também não divulga oficialmente números de soldados que morreram do seu lado, e a Ucrânia, da mesma maneira, tende a trazer os números que mais lhe agradam. Somente quando a guerra terminar que nós saberemos concretamente quem morreu, quais foram os perfis dessas pessoas, uma vez que órgãos internacionais e jornalistas poderem circular livremente por todo o território e averiguar cada uma desses dados, cada um desses dados divulgados à imprensa. Do aspecto infraestrutural, a Ucrânia perdeu, muitos acreditam, mais de 500 bilhões de dólares em pontes, avenidas, edifícios, principalmente em zonas residenciais, que também vitimou grande parte da população civil e, de certa forma, dificulta o país para ter uma perspectiva de futuro. Muitos acreditam que a Ucrânia seja, no final deste conflito, um estado falido, onde haja grande dificuldade para que as pessoas possam viver no mesmo estilo de vida que tinham antes da guerra. Nós vemos, então, que pouco foi feito do aspecto diplomático para colocar um fim nesse conflito nesses últimos 6 meses, apenas os acordos selados há pouco em Istambul, os acordos dos grãos para normalizar todo o fluxo dos grãos como trigo, cevada, milho, do Mar Negro para outras localidades do mundo, já que havia mais de 25 milhões de toneladas presas nos portos ucranianos, mas uma resolução para que haja retirada de tropas, uma finalização do conflito, isso está longe de acontecer. A Rússia tem tido um ganho menor de terras nas últimas semanas, uma velocidade muito menor, ainda está, de certa forma, com grande dificuldade de concluir a sua empreitada no Donbás, principalmente na região de Donetsk, ao mesmo tempo que a Ucrânia tem resistido com maior fôlego em Donetsk e também tentando recuperar a província de Kherson. A gente vê que os armamentos enviados pelo Ocidente, principalmente pela OTAN, têm dado à Ucrânia, como eu disse, certo fôlego nessas últimas semanas, mas se isso será suficiente para recuperar o território já ocupado, o território perdido, pouco se sabe, considerando que mais de 20% da Ucrânia estão sob ocupação russa nesse momento. Nós continuaremos vendo e acompanhando todas as repercussões da guerra na Ucrânia nos próximos meses, já que muitos analistas acreditam que essa guerra possa até durar anos. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Senhores, neste dia 24 de agosto, nós estamos aí com 6 meses, completo hoje aqui
né, essa cobertura com 6 meses de confronto em território ucraniano, uma data importante, que é a data de independência da Ucrânia, são 31 anos de independência, e uma fala de Zelensky dizendo que a Ucrânia renasceu e que ele vai conquistar ou reconquistar a Crimeia. Com a ajuda do Luiz Kawaguchi, que esteve em território ucraniano, nós pegamos um mapa dos ataques da Ucrânia em território russo, ou o que seria ataque do exército ucraniano ou de tropas especiais. Kawaguchi. Exatamente. Nós fizemos um levantamento de todos os ataques que aconteceram, ou da maioria dos ataques que aconteceram atrás das linhas de frente. Então, toda a linha de frente na Ucrânia, ela tem mais ou menos 1.500 quilômetros de extensão. Não significa que elas estejam pacíficas, que não estejam acontecendo ataques ali. Ela acontece em toda essa linha aí onde a parte vermelha encontra com a parte verde. A parte vermelha é onde estão as tropas russas, a parte que elas conquistaram da Ucrânia. E esses ícones que a gente colocou de explosões são esses ataques que aconteceram bem para dentro do território russo. A gente chama atenção bem ali em cima, que é Belgorod, que já é dentro de território russo. A gente tem Tangarod, também ali mais no meio para a direita do mapa, que também é território russo e foi atacado. Os outros são principalmente em áreas que os russos já tinham conquistado e agora estão sendo atacadas. Isso chamou muito a atenção recentemente, porque a Ucrânia afirmou no dia 24 de julho que lançaria uma contraofensiva para tentar retomar os seus territórios, principalmente na área de Kherson. Só que ela tomou alguns vilarejos ali na região, só que não chegou a conquistar uma cidade importante. Mas o que a gente viu são esses ataques bem atrás das linhas inimigas. Eles estão sendo feitos tanto por drones, especula-se que a Ucrânia tenha modificado mísseis com o objetivo de atingir navios para que eles atinjam alvos em terra que tenham um alcance maior. E tem esses ataques que aconteceram até dentro de território russo, que alguns foram feitos aí por drones e outros por helicópteros de combate. Isso está gerando um impacto muito grande dentro da Rússia para que os apoiadores do governo Putin, apresentadores, formadores de opinião, estão querendo que a Rússia intensifique os seus ataques contra a Ucrânia para se vingar desses ataques aí. Robson Farinazzi, o senhor como militar da Marinha Brasileira, militar da reserva, e que desde o início nós acompanhávamos a fala do Zelensky. Num primeiro momento ele reclamava da invasão do russo, logo depois ele pede ajuda e agora ele diz em enfrentamento. O que tem de bravata nisso e o que tem de realidade? Boa noite, William, boa noite, Kawaguchi, boa noite, Piperno, boa noite, Coronel Paulo, boa noite, ouvintes da PAN. O Zelensky ele precisa fazer o papel dele, ele não pode demonstrar fraqueza, ele não vai poder dizer que a Ucrânia não tem chance disso. A gente não sabe se tem efetivamente ou se não vai ter, né? A maior parte dos analistas está achando que esse conflito pode se estender por bastante tempo. É uma incógnita ainda, principalmente pelo seguinte: nós não sabemos os objetivos da Rússia. Nós não sabemos se os russos, completado a tomada do Donetsk, eles vão virar para a direita e vão para Kharkiv, ou se eles vão para o sul e tomarão Odessa. Agora, o Zelensky está fazendo o papel dele de chefe de Estado, que é manter, né, tentar manter o moral da população, porque a gente tem que levar um fator em consideração muito importante. A Europa Ocidental, e hoje eu lembro que o Boris Johnson esteve em Kiev, a Europa Ocidental está pagando muito caro, né, pela energia que vem da Rússia, de outras fontes, mas a maior parte da Rússia. E existe uma certa tendência da Europa para diminuir o apoio para os ucranianos. Então, o Zelensky, nesse momento, ele precisa mostrar confiança e ele precisa continuar angariando apoio dos países da Europa. Ele tem uma tarefa muito difícil pela frente. Macron alerta para o fim da abundância com o inverno difícil pela frente. E aí eu aproveito e chamo o Paulo Filho, mestre em ciências militares. Paulo, a gente ainda vai enfrentar muita dificuldade em função do conflito que está acontecendo na Ucrânia? Paulo, seu microfone. Desculpa. Não, perdão. Boa noite, William, Kawaguchi, Piperno, Farinazzo, pessoal da PAN. É sempre um prazer estar aqui. Vamos sim, William, essa guerra ela vai durar muito tempo ainda. Por algumas razões, né?
Primeiro, o Farinazzo já comentou, nós não sabemos quais são os objetivos finais da Rússia. Mas mesmo, vamos considerar que estejam próximos, não sabemos, mas vamos considerar que estejam próximos e eles tenham conquistado esses objetivos finais. Conquista em curto prazo. Mesmo assim, a guerra não vai acabar, porque dificilmente os ucranianos vão desistir de defender o seu território. Os ucranianos têm mostrado muita resiliência, muita determinação em defender seu país desde o primeiro dia. Nós temos que nos lembrar que todos os analistas achavam, a maioria absoluta dos analistas, achavam que essa seria uma guerra muito curta. E nós estamos hoje completando 6 meses, graças especialmente à resiliência, à força de vontade do povo ucraniano, do exército ucraniano, em defender o seu país e também, logicamente, do apoio que o Ocidente tem prestado. A segunda hipótese para que houvesse uma guerra, para o fim da guerra, né, seria a desistência de um dos lados, ou o Putin, ou o Zelensky desistir. Nós também não temos nenhuma hipótese de que isso aconteça. Agora, o que pode acontecer, sim, é a diminuição do apoio ocidental à guerra. O inverno se aproxima, e você menciona o presidente Macron, o inverno se aproxima, há um aumento das dificuldades das condições de vida do povo europeu em relação ao inverno, às dificuldades que a Rússia vem impondo pela contenção do gás, né, diminuição da quantidade de gás para a Europa. Então, será que esse apoio europeu vai se dar nos mesmos níveis? A ida do primeiro-ministro Boris Johnson hoje à Ucrânia é para reafirmar esse compromisso. Os 3 bilhões de dólares é muito dinheiro que o presidente Biden anunciou hoje, mais uma vez, para a Ucrânia, é uma indicação de que eles vão manter o apoio. A própria União Europeia reforçou hoje novamente o apoio. Então, embora as coisas possam ficar bastante complicadas para a Europa, eu acredito sim que esse apoio ainda vai continuar por um bom tempo, dando condições aos ucranianos de manterem a defesa e prolongando essa guerra indefinidamente. O Fábio Piperno esteve comigo aqui no início dessa cobertura. Piperno, para além de especialista em relações internacionais, é também comentarista de futebol. E o Piperno vai lembrar, né, que no início nós tínhamos ali os jogadores brasileiros pedindo, né, ajuda para retornar ao Brasil, uma grande mobilização nacional. Piperno, acho que a gente nunca imaginou que o campeonato ucraniano de futebol seria retomado às vésperas da guerra contra a Rússia, completando aí 6 meses. Vou até aproveitar, a gente tem uma reportagem do Pedro Marques. Tá no ponto? A bola voltou a rolar pelo campeonato ucraniano. A principal competição do país estava suspensa desde o início da guerra com a Rússia em fevereiro. Dentro dos estádios foram instalados abrigos antibomba e sirenes para o aviso imediato de bombardeios. A edição desta temporada conta com 16 equipes. O Metalist de Kharkiv e o Kryvbas Kryvyi, que estavam na segunda divisão da Ucrânia, substituíram o FC Mariupol e o Desna Chernihiv, que tiveram seus estádios destruídos pela guerra. Todas as partidas serão realizadas na região da capital Kiev e mais 2 províncias do oeste do país. Os jogos não terão público e haverá a presença de militares nas arenas. O jogo de abertura foi disputado entre Shakhtar Donetsk e Metalist, no Estádio Olímpico de Kiev, e terminou 0-0. Piperno. Bom, William, inicialmente boa noite a todos. Vamos, então, começar pelo final. Esse jogo de abertura do campeonato reuniu, então, o Shakhtar Donetsk, que até recentemente, até 24 de fevereiro, era o mais brasileiro de todos os times da Europa. O Shakhtar sempre teve aí 12, 15 jogadores brasileiros, às vezes, inclusive, integrantes da comissão técnica. Era, assim, um porto seguro para atleta brasileiro de bom nível. Sempre se interessou muito em vir aqui até o Brasil para levar jogadores de ótimo nível, inclusive cedeu jogadores para a seleção brasileira na Copa de 2018. Tyson, que hoje retornou ao Internacional, é um desses casos. E hoje, o Shakhtar tem só um jogador brasileiro. Aliás, tem um brasileiro e um sérvio.
O resto, todo o elenco, é formado exclusivamente por jogadores ucranianos. Fato praticamente inédito na vida desse clube tão famoso e o clube da Ucrânia que nos últimos tempos mais chamou a atenção da Europa. O único brasileiro é um jogador chamado Lucas Taylor, que já atuou em outros clubes da Ucrânia, assim que começou a guerra, saiu do país e agora acabou retornando. E eu acho que isso é emblemático demais, porque a Ucrânia, nos últimos tempos, foi uma grande importadora do pé de obra brasileiro. E hoje restam apenas 9 jogadores no Brasil no país. Esse contingente já passou aí de 50, 60, considerando inclusive a segunda divisão também. O Shakhtar é o último representante da Ucrânia na Liga dos Campeões, o mais badalado e milionário torneio de futebol interclubes do mundo. Só que o Shakhtar não vai mais jogar em território ucraniano. O Shakhtar agora vai atuar em Varsóvia. E veja, esse é um clube muito importante e muito emblemático quando a gente fala de guerra na Ucrânia, porque em 2014, quando os conflitos, na verdade, se iniciaram, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, conquistou a Crimeia, enfim, o Shakhtar é um clube de Donetsk. E naquela época, as tropas russas chegaram perto. E aí, o que o Shakhtar fez na época? O Shakhtar mudou a sua sede. Ficou aí mais de um ano, cerca de 2 anos, aliás, jogando em Lviv, exatamente para fugir da ameaça da guerra. Então, veja, é a segunda vez que acontece isso em menos de uma década com o clube hoje mais badalado do país ao lado do Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev é outro que passou por esse esvaziamento de estrangeiros. O que aconteceu com o Dinamo? Ontem, por exemplo, fez a partida de volta contra o Benfica de Portugal na fase classificatória à chave de grupos da Champions League. E o Dinamo de Kiev, no placar agregado, perdeu por 5-0. O que significa? Futebol ucraniano extremamente enfraquecido. O Dinamo é um clube tradicional. Em circunstâncias normais, não perderia por 3-0 um jogo e 2 o outro. Só que agora também é um clube que foi absolutamente esvaziado aí no que diz respeito, William, a atletas estrangeiros. Onde você estava em território ucraniano quando a gente falava sobre a retirada dos jogadores. Então, avião fretado, com dificuldades, o espaço aéreo estava fechado. Nós tínhamos jogadores caminhando pelas estradas, seguindo em direção à Polônia, através de Lviv, com as suas famílias. Nós tínhamos brasileiros que entravam em território ucraniano, saindo da Polônia, para resgatar brasileiros e jogadores que estavam. Foi uma grande mobilização. A sua avaliação da atuação do governo brasileiro nessa situação de apoio aos jogadores? Queria só comentar, eu falava bastante com o Piperno naquela época que eu estava lá em Lviv, era muito presente, o Shakhtar era muito presente em Lviv, ele fazia trabalho humanitário, ele dedicou bastantes verbas, bastante energia para tentar ajudar aquelas pessoas ali que moravam em Lviv, isso aumentou até ainda mais o apreço pelo time. E uma coisa que me deixou muito feliz, o contato que os ucranianos tinham com os brasileiros eram através dos jogadores de futebol. Como o Piperno falou, mais de 50 jogadores aí nos períodos mais férteis. Então, eles tinham esse sentimento de proximidade com o Brasil, exatamente por conta dos jogadores brasileiros. E não era uma coisa eventual. Qualquer ucraniano que você falava, ele sabia citar um nome de algum jogador brasileiro que ele admirava. Mas esses jogadores tiveram problemas para sair no começo. Tem até relatos de alguns deles que, em temperaturas baixíssimas, na neve, eles tiveram que ir a pé para a fronteira polonesa e não conseguiram sair, porque havia uma restrições de homens saírem do país, apesar deles terem passaportes brasileiros, tiveram que voltar a pé, aí depois tiveram que voltar de novo, contaram com o trabalho de voluntários. O consulado brasileiro, ele conseguiu organizar comitivas que tiravam essas pessoas de dentro da Ucrânia e levavam para dentro da Polônia para não pegar essas filas. Mas teve muita gente que se apavorou e não pegou a ajuda do consulado, tentou ir sozinha e teve muitos problemas. Eu acompanhei a Embaixada Brasileira
tentando retirar atletas femininas aí de classes de acesso de futebol feminino e crianças praticamente aí apavoradas, e havia todo um trabalho para retirada, para evacuação dessas pessoas. Mas foi uma confusão tão grande porque nenhum país está preparado para tirar uma grande quantidade de cidadãos assim de uma hora para outra. Não foi só o Brasil que teve problemas, diversos países tiveram, muita gente se apavorou, muita gente tentou ir sozinha e teve problemas. E teve gente que conseguiu sair pelos comboios também. Farinazo, muito se cobra, né? Nós questionamos muito aqui o governo brasileiro e a agilidade nessa mobilização, mas todo deslocamento militar, ele é muito bem planejado, não é simplesmente embarcar numa aeronave e seguir em direção a uma missão. E aí vem sempre eu estou recebendo a informação, o Piperno precisa sair agora, está indo lá para o Canelada, né? Hoje tem rodada. Quem é que está jogando hoje, Piperno? Nesse momento, São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo. Então, queria agradecer ao comentarista PAN, Fábio Piperno. Obrigado pela participação aqui. E aproveitando, Farinazo, esse questionamento que eu ia te fazer em relação a esse poder de mobilização das tropas militares para qualquer tipo de ação, seja uma ação de um resgate ou até mesmo de uma ofensiva, não é tão fácil assim, porque você tem que fazer o cálculo e o risco. E na época quando tudo começou, a primeira coisa que aconteceu foi fechar o espaço aéreo. Então, você não tinha como resgatar esses brasileiros com aeronave, também você não tinha a informação certa do que estava acontecendo em território ucraniano. Exatamente. Agora, eu penso assim, as Forças Armadas, elas sempre procuram ter planos de contingência para esse tipo de operação, para esse tipo de situação. Só que isso só é acionado caso as autoridades, né, que são responsáveis de forma primária, no caso o Itamaraty ou mesmo o chefe do executivo, acionem as Forças Armadas. Aí o pessoal entra com um plano. Lógico, você não tem hoje, né? Se você chegar lá e falar, olha, vocês têm um plano para retirar os brasileiros que estão em Bangladesh, por exemplo, dificilmente vai ter, dificilmente se pensaria nessa contingência. Mas você tem como pegar um plano, nosso pessoal é muito bom nisso, e fazer as adaptações cabíveis aí com base nas informações, principalmente das adidâncias locais. Nós temos adídios das Forças Armadas na Polônia, temos na Alemanha também, esse pessoal na Ucrânia, esse pessoal tem condições de, acho que tem na Ucrânia, acho que o da Ucrânia está lá ainda, tem condições de se coordenar e fazer todo o planejamento. Ele vai receber os auxílios de especialistas. Se, por exemplo, vamos supor que o adido seja um oficial do Exército, mas ele precisa de informações da Força Aérea, ele tem como requisitar um pessoal da FAB para prestar as informações que ele necessita. Eu penso que as Forças Armadas brasileiras, quando elas são acionadas para esse tipo de operação, nós já fizemos isso em vários países aí, elas se saem muito bem. Nós temos um pessoal muito bem qualificado. Olha, nós estamos vendo a artilharia ali naquele momento e passou um soldado com um tipo de capacete diferente. Nós temos um capacete balístico, esse tradicional, né? E eu estou vendo que você trouxe hoje 2 exemplos aqui para a gente, nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Um é esse de pano, né? Uma espécie de lona, né, Farinazo? Você pode levantar a mão para mostrar para a gente? Isso passou na imagem? Esse aqui é um capacete de carro de combate. Isso aqui é da era soviética, né? Eu não sei se... Parece que algumas tropas ainda estão usando. Quando eu digo era soviética, quer dizer que tanto russos como ucranianos se utilizavam desse tipo de material. Ele tem uma vantagem sobre o ocidental, na minha opinião, que é a leveza, né? Você tem um equipamento muito mais leve, muito mais barato, fácil de fabricar e, principalmente, ele cabe no bolso do camuflado. Você pega o ocidental, ele já é mais pesado, né? Ele é feito de fibra e tem algum metal também, e você não consegue colocar ele no bolso, etc. Aí o pessoal pergunta, mas o de fibra protege muito mais. O de aço, né? Fibra e aço protege muito mais. Mas nós estamos pensando numa situação dentro do carro de combate, né? Se você pegar um estilhaço e uma munição perfurante,
não é o capacete que vai salvar a vida do combatente. Esses capacetes são pensados primariamente para você proteger a cabeça no deslocamento, num choque ou em colidir com o canto vivo da parte interna do blindado e por aí vai. Então, eles são bastante engenhosos até porque a gente não tem muito espaço interno dentro de um blindado desse. E você precisa, o risco de bater a cabeça, na verdade, é mais uma proteção, um item de segurança para proteção, para você não bater a cabeça dentro ou num caso de um choque, como você falou, do que mesmo um tiro, ou, enfim, se proteger de uma ofensiva contra você. Agora, senhores, aproveitando, nós tivemos hoje, falamos aí da independência, imagens, né, trazendo a bandeira da Ucrânia, né, o Zelensky, uma mensagem de força do povo ucraniano nessa resistência. Porém, nós tivemos um ataque hoje com mísseis russos que matou 22 civis e incendiou um trem de passageiros no leste da Ucrânia, no dia da independência do país. Em um discurso em vídeo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, na quarta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o ataque incendiou vagões de trem na cidade de Chaplin. E aí eu queria falar com o Paulo Filho. Paulo Filho, o Putin, na verdade, dentro da sua estratégia, é difícil a gente entender a cabeça do Putin, mas assim, ele só não adianta o processo porque os danos materiais e humanos podem ser muito prejudiciais à imagem da Rússia ou podem transformar a Rússia num vilão ainda mais temeroso? William, eu não sei se... Porque a conquista do território, ela só se faz com o homem lá, o soldado lá no terreno, né? Você somente bombardear e destruir tudo, você pode até fazer isso que nós estamos vendo nas imagens, mas você não vai conseguir conquistar aquele território somente com artilharia. Para conquistar o território, você precisa estar com um homem lá a pé, com infantaria, no terreno. E o que nós vemos é que essa impulsão do ataque, que os russos perderam a impulsão do ataque. Eles diminuíram a velocidade de progressão e o próprio ministro Shoigu declarou hoje que eles diminuíram voluntariamente essa velocidade para não infligir danos aos civis. Mas eu duvido muito dessa afirmação, porque isso vai contra vários princípios de guerra, né? O princípio da ofensiva, você só ganha a guerra com ofensiva. Essa guerra só vai terminar na hora que um dos lados se tornar vencedor, ou que houver um acordo de paz. Para os russos serem vencedores, eles vão ter que manter a ofensiva, a manobra, ou seja, movimentar as tropas no terreno. Então, são vários princípios de guerra que são contrariados por essa guerra de atrito, por essa guerra de pouca velocidade. Esse tipo de ação aí, a gente, como era uma estação de trem, é sempre possível dizer que era um objetivo militar, né, que esses trens poderiam estar deslocando, além de pessoas, material militar. Nós nunca vamos saber isso, né? Mas pode ser também uma resposta do presidente Putin à própria sociedade russa em razão desses bombardeios que o Kawaguchi mostrou no início da nossa conversa aqui, né, em profundidade, em resposta à própria ação que matou a filha do Alexander Dugin, né, daquele cientista político que é tido como sendo o mentor do Putin. Isso é controverso, a gente não sabe até que ponto isso é verdade, mas, de qualquer maneira, havia um clamor na sociedade russa, isso é inegável, isso aparece na imprensa russa, por alguma espécie de reação, né? E o próprio Estados Unidos tinha alertado, né, e nós vimos isso na imprensa, que poderia sim haver, nesses dias da comemoração da independência ucraniana, esse tipo de ataque. O próprio presidente Zelensky tinha dito isso, né? Ou seja, a inteligência ocidental já tinha levantado que isso poderia acontecer. Infelizmente, a guerra é a maior de todas as adversidades, né, William? E esse tipo de coisa aí é muito triste. Ela acontece e vai continuar acontecendo até o fim da guerra, infelizmente. Então, e aí eu vou pegar o Farinazzo e eu vou te provocar. Farinazzo, porque assim, na cabeça de um leigo, né, o Putin vai lá e vai bombardear e pronto, Zelensky vai se render. E aí vem o Paulo Filho e fala, não, mas eu preciso ocupar o território. Com a experiência que o senhor tem
dentro da Marinha Brasileira. Qual seria o passo mais importante a ser dado agora por parte do Putin e, do outro lado, por parte do Zelensky? Qual seria o passo que a gente pode esperar por parte desse exército russo agora, nesse exato momento, em função do cenário que nós temos na Ucrânia? William, o centro de gravidade é o que o coronel Paulo Filho falou. Você vai ter que colocar o boots on the ground, as tropas vão ter que estar no solo. Só que tem uma diferença aí nos dois casos. Vamos pegar o caso da Rússia, por exemplo. Os russos, eles estão usando, há quem diga que é 15% do exército, alguns falam que é menos. Mas o fato é o seguinte, boa parte das tropas russas é constituída pelos voluntários locais do Donbass. Eles têm tropas chechenas e também um pessoal do Oriente Médio e mercenários de diversos grupos privados aí. E uma parte de reservistas do próprio exército. Então, a gente chega à conclusão do seguinte, que a Rússia ela não está empregando toda a força dela. Por quê? Ninguém sabe. Há desconfiança de que eles têm desconfianças no Ártico, mantêm tropas lá, mantêm tropas também na própria Europa Oriental, temendo uma ofensiva terrestre da OTAN, eles têm interesse na Ásia Central e no Oceano Pacífico também, fora as tropas que a Rússia mantém na África e na Síria. Ou seja, o Putin eles não estão usando tudo que eles têm. Por quê? Eu não sei dizer, mas é um fato. Aí vamos olhar o outro lado, o Zelensky. Uma ofensiva do Zelensky, eu acho que a janela de oportunidade já foi perdida. O verão na Europa está acabando. O verão, para quem, o pessoal que não está ambientado, o verão é a época ideal para você fazer uma ofensiva militar, porque as estradas estão boas, você tem boa visibilidade, para aviação, artilharia, etc. O tempo está bom, não prejudica tanto os eixos logísticos e por aí vai. O verão está acabando. A não sei que os ucranianos tenham a ideia de lançar uma ofensiva aí no outono ou no inverno. Só que o problema da Ucrânia é um problema de reservas. Eles têm dificuldades com as reservas. Com todos os voluntários internacionais que eles receberam, só a Polônia acho que mandou mais de 1.900 voluntários lá, alguns nem todos com experiência militar, mas em todo caso era um pessoal imbuído. Mesmo assim, não completa o exército ucraniano. Vai ser muito difícil para a Ucrânia fazer uma ofensiva para resgatar todo esse território que ela perdeu. Eu só quero lembrar uma coisa aos nossos ouvintes. A Ucrânia é um país, acho que um pouco maior que o nosso estado de Minas Gerais. E a Rússia ocupou entre 20% e 25% do território ucraniano, só para vocês terem uma base tanto da tarefa dos exércitos do Putin como a tarefa dos exércitos do Zelensky. Não vai ser fácil. Bom, Kawaguchi, que exército é esse que você viu de ucranianos atuando em solo? Eles têm agora uma oportunidade que é a cidade que está um pouco menos defendida, é a tal da cidade de Kherson ou Kherson. E o que eu vi das pessoas que estão indo para tentar tomar esse território, você tem tanto um exército profissional da Ucrânia, que são pessoas combatentes que se bateram contra a Rússia desde 2014, pelo menos ali nas regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. Então, são pessoas que estão acostumadas são combatentes que estão acostumados com esse ambiente de diversidade, de adversidade, de guerra. Então, são as tropas mais experimentadas. A gente não sabe quantas delas estão ativas ainda, quantas não sobreviveram, se feriram ou foram mortas. A gente tem os combatentes internacionais, muitos deles com experiência militar, mas não necessariamente são pessoas que estão acostumadas a lutar juntas, não têm aí um costume, não têm prática tanto de combater juntas, mas também estão lá lutando. E você tem as chamadas forças de defesa territorial, que são pessoas comuns, são ucranianos comuns que passaram por algumas semanas de treinamento e foram levadas aí para combater nessa região. Então, tudo quanto todas essas forças que eu descrevi, além de policiais, guardas de fronteira, essas pessoas estão sendo concentradas na cidade de Mykolaiv para fazer uma ofensiva contra a Rússia em Kherson. Mas essa ofensiva está muito devagar, por enquanto. A gente viu alguns vilarejos serem tomados, mas nenhuma grande cidade. Não deu para entender ainda se eles falaram que tinham muitos combatentes ali, por que não houve ainda um ataque direto a Kherson. A gente lembra que aconteceu aí uma situação semelhante no começo da guerra. Tinha uma quantidade, pelo menos 20 a 30 mil tropas russas ali circulando ou
tentando atacar a capital de Kiev, e eles não atacaram, retraíram, voltaram para trás. Por quê? Porque é muito difícil você tomar uma cidade que está bem protegida, que as tropas que estão defendendo já fizeram trincheiras, já fizeram posições de defesa. Então, é esse o tipo de combatente que o ucraniano tem e, talvez diferente da Rússia, eles têm motivação, porque eles estão lutando pela sua própria pátria, eles estão lutando para defender o seu país. Senhores, intervalo rapidinho na PAN e a gente volta já falando de guerra. Em novembro, o espetáculo vai começar. É hora de deixar as diferenças de lado e unir o Brasil em uma só voz. De vibrar, de se emocionar e de fazer história. Vamos torcer juntos. Jovem Pan na Copa. De segunda a sexta, a partir das 6 horas, você acompanha em primeira mão notícias do Brasil e do mundo. Jornal da Manhã. Neste sábado, às 3 da tarde. E no Business dessa semana você vai conhecer a empresa brasileira 100% de tecnologia que acaba de chegar à Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia de Nova York. Por que uma gigante holandesa comprou o aplicativo brasileiro iFood por quase 9 bilhões e meio de reais? Saiba ainda todas as mudanças das Americanas, que contratou um dos executivos mais bem pagos do Brasil. Business na Jovem Pan News. APP News, seu canal direto com a informação. Estamos de volta com o Especial Guerra, hoje contando com Luiz Kawaguchi, nosso jornalista convidado que esteve no território ucraniano, e ainda a participação mais do que especial dos convidados aqui na PAN, o Robson Farinazzo, ele que é oficial da Reserva da Marinha, e também o Paulo Filho, mestre em Ciências Militares. E eu estava pesquisando aqui e fiquei surpreso com essa informação. Eu não sabia disso, Farinazzo. Você teve a oportunidade de entrevistar o professor Alexander Dugin, do filósofo, e muito se falou em função da perda da filha, do ataque que seria contra ele seria o alvo, mas acabaram tirando a vida da filha de Dugin. Quem é o Dugin? Você que teve a oportunidade de entrevistá-lo. Ele é o responsável pelo pensamento do Putin? Bom, há muita controvérsia nesse sentido, né? Tem gente que diz que ele realmente orienta o Putin e outras pessoas dizem que já faz anos que o Putin não tem contato com ele. É muito controverso, isso como tudo que vem na Rússia. O Putin é uma pessoa meio misteriosa, é muito difícil você saber conhecer a fundo o círculo, né? O círculo de influenciadores. Ele até porque troca de vez em quando ocorrem uns expurgos ali no Kremlin, né? Mas o fato é que em algum momento o Dugin pode ter influenciado o Vladimir Putin. Só que nós temos que olhar uma coisa. Alguns dos movimentos geopolíticos da Rússia são coisas que estão presas, né, na garganta da sociedade russa já há algumas décadas. Com o final da Guerra Fria, a Rússia sofreu muito por problemas econômicos aí, privatizações feitas às pressas e uma série de outras coisas aí, e a sociedade se ressentiu bastante disso. Eu acho que o Putin, de uma certa forma, ele conseguiu capitalizar isso na sociedade russa. Até que ponto o Dugin foi decisivo, né, para o pensamento do Putin, é muito difícil precisar isso, saber onde termina uma coisa, onde começa a outra. Bom, Paulo Filho, a gente veio acompanhando esse estado de tensão em Zaporizhzhia, né? E também o Petro Kotin, que é o chefe da empresa de energia atômica da Ucrânia, falando que, inclusive deu uma entrevista ao The Guardian, falando que engenheiros russos haviam elaborado um plano para desconectar Zaporizhzhia do fornecimento de energia para aquela região, o que poderia ser um risco. Esse ainda é o principal ponto de tensão dentro do território ucraniano? Eu não sei dizer se é o principal, William, mas é um grande ponto de tensão. Talvez seja o principal, sim. Isso é uma coisa inédita. Nunca, nas guerras anteriores, uma planta nuclear, uma central termonuclear
uma usina de produção de energia elétrica nuclear, ficou na linha de contato entre dois exércitos combatentes. E existe um protocolo adicional número 1 à Convenção de Genebra, no artigo 56, eu não quero estar enganado, mas eu acho que é 56, diz lá que não devem ser atacados locais que podem liberar forças perigosas para a população civil. E lá ele lista uma série de exemplos. Por exemplo, diques, né? Você não pode bombardear um dique que vai inundar uma área e vai causar sofrimento desnecessário à população civil. E lá se cita especificamente usinas nucleares. As usinas nucleares não são alvos em nenhuma hipótese legitima, mesmo que existam, como a Ucrânia diz que existem forças russas estacionadas na usina, nem mesmo assim elas podem ser atacadas pelo enorme risco de causar um vazamento nuclear e isso aí ser uma força incontrolável que vai causar muito sofrimento a populações, inclusive fora da Ucrânia, inclusive em outros países da Europa. Nós não podemos esquecer que essa usina é a maior usina termonuclear da Europa, de toda a Europa. Ela é uma usina moderna que tem vários sistemas de proteção, pode resistir a impactos, inclusive de aeronaves que caiam sobre suas instalações nucleares, mas você tem o grande risco de afetar outros sistemas auxiliares, e esses sistemas auxiliares entrando em pane, deixando de funcionar, podem sim causar um acidente nuclear. Então, é um grande risco, é uma grande preocupação. A Agência Internacional de Energia Atômica, que é o órgão da ONU que cuida disso, já fez os alertas, né? E nós estamos vivendo uma situação muito complicada, uma situação, como eu disse, inédita na história das guerras. Você chegou perto de Zaporizhzhia, Kawaguchi? Eu estava há mais ou menos... Eu estava na capital. Zaporizhzhia é um estado, eles chamam de oblast. É como se fosse um estado aqui no Brasil. E ele está dividido. A parte sul está na mão da Rússia e a parte norte está na mão da Ucrânia. Eu estava na capital desse estado, que era a cidade de Zaporizhzhia. E a 60 quilômetros de lá estava a cidade de Enerhodar, que é onde fica essa planta, essa usina nuclear de Zaporizhzhia. A gente não conseguia ver, naturalmente, a usina, mas a gente sabe, todo cidadão ali de Zaporizhzhia, ele sabia para que lado ficava a usina de Enerhodar. Inclusive, quando ocorreram ataques de mísseis de cruzeiro, quando eu estava em Zaporizhzhia, e a cidade entrou completamente em pânico, porque surgiram informações de que esses mísseis estavam vindo da região da usina. Então, eles poderiam ter sobrevoado essa usina. O Paulo Filho já falou muito bem que um míssil desse, se ele cair diretamente no reator, ele não vai explodir o reator. Mas as pessoas não sabiam disso, então isso causou um pânico generalizado. Eles têm grupos de mídias sociais em que todo dia de manhã vem a medição da radiação na cidade para saber se aumentou, se diminuiu. Então, todo mundo foi atrás de grupo de Telegram para ver se tinha mais radiação. No fim, não tinha, mas demorou horas para se entender o que tinha acontecido e o pânico diminuir. Senhores, são 11 horas e 28 minutos. Robson Farinazzo, oficial da Reserva da Marinha. Nós tivemos aí Paulo Filho, mestre em Ciências Militares. Luiz Kawaguchi, nosso jornalista convidado que esteve no território ucraniano. Queria agradecer a gentileza dos senhores. Muito obrigado pelo bate-papo falando